Você se observa, às vezes, querendo agradar alguém que te machuca? Ou se sente egoísta quando você está fazendo alguma coisa que você gosta ou cuidando de você? Seja muito bem-vindo ao Relembrando Quem Você É. Eu sou Cristina Camargo, sou terapeuta holística, psicóloga, consteladora familiar e Master Science de Theta Healing. Eu sou idealizadora do Relembrando Quem Você É, este espaço onde eu vou trazer temas, histórias e assuntos que te ajudem a se lembrar do quanto você é importante. Um dos meus propósitos é inspirar as pessoas a reconhecerem todo o seu potencial e a criarem uma vida melhor. E o tema de hoje é autoestima, amor próprio. Você sabe o que significa isso? O que é? Segundo o dicionário, autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, autoconfiança em seus atos e julgamentos. Amor próprio, segundo o dicionário ainda, é um sentimento de dignidade, uma estima ou respeito por si mesmo. E é muito interessante que traz uma extensão, gente, falando o seguinte, é admiração ou orgulho em excesso de si mesmo, vaidade e soberba. Então a gente vê que muitas vezes essa questão da gente se considerar egoísta ou mesmo escutar, né, que a gente está sendo egoísta, quando a gente está realmente tratando de reconciliar com a gente ou criar uma autoestima, vem daí. Porque vocês vejam que é uma coisa geral, né? O dicionário traz quase como se fosse egoísta, né? Você se sentir digno, ter orgulho de si mesmo. E aqui é muito importante que a gente pode começar a diferenciar, né? Se a gente for, inclusive, observar egoísta, né? O que é egoísta? É aquele que está colocando muita energia no ego. E se a gente olha por outro lado, a questão do amor próprio e de uma autoestima saudável tem a ver com você colocar força, com você escolher se ver, né, como um ser divino, colocar amor no ser, não no ego. Então nós vamos aqui, por exemplo, como que eu posso saber, vamos trabalhar por etapas, como que eu posso saber ou medir se eu tenho uma autoestima boa, elevada, ou se eu estou, né, nesse lugar de falta de amor próprio, se eu estou aqui trabalhando com a menos-valia, reforçando a minha baixa autoestima. Uma das coisas que é importante que você observe é isso da pergunta. Você se submete, né, ou você tenta agradar pessoas que estão te machucando ou que estão te diminuindo, né? Você se abandona, né, para ficar às vezes do lado do inimigo, né? Aqui, gente, não existe, né, essa questão de inimigo, mas muitas vezes você está numa relação abusiva e ao invés de você ficar do seu lado e se posicionar, você ainda aceita e agrada. Isso é sinal de autoestima baixa. Uma outra coisa é você aceitar menos do que você merece ou do que você deseja. Você ficar na zona de conforto e realmente vivendo situações que são pouco para você, mas você não sai dali, né? Porque é aquela, ai meu Deus, né? Se eu sair daqui, não vai acontecer nada. É melhor ficar aqui do que me arriscar. Então isso fala também de que você tá com a autoestima baixa. Um outro termômetro é, você se sente paralisado diante de situações, não consegue decidir. Isso fala que você não confia no seu potencial também, que você não tem uma boa autoestima. Outra pergunta muito clara, né, que pode te ajudar aí é, você gosta quando você olha no espelho? Quando você se olha no espelho, você gosta do que você vê? Ou você está sempre se criticando, se julgando, se diminuindo? Então aqui a gente pode já claramente perceber
se a gente está realmente construindo, criando uma boa autoestima, ou se a gente está trabalhando também em favor de tudo que a gente recebeu. E aqui, gente, uma coisa que é importante saber é a respeito da sabotagem. O que acontece? A sabotagem pode ser, muitas vezes, uma punição que você se faz por não se sentir ou achar que você é bom o suficiente. E aí, o que acontece? Se você tem toda esse pré-julgamento de você, esses maus pensamentos a respeito de você, isso tudo fica armazenado no inconsciente como um programa. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom, né, para conseguir aquilo, para ter aquela pessoa, ou seja lá o que for. Então, quando a vida apresentar para você essas oportunidades, o que você faz? Você se sabota. Às vezes você sabe toda a matéria de uma prova, mas você chega lá e marca as opções erradas. Isso já aconteceu com você? Que muitas vezes você estava completamente preparado e chega lá, faz toda aquela confusão, ou uma situação que você vai conhecer alguém que você quer muito, que você programou para conhecer e chega lá, você derrama o café, você faz confusão, você fala umas coisas que você não queria. Isso é sinal de que você tem muitos registros de menos-valia, que você tem julgamentos de si mesmo, de si mesma, que não são bons. E aí você não se permite receber as boas coisas da vida. Outra coisa, né, também é que a gente às vezes herda, né, crenças ali dos nossos pais quando a gente era criança e que às vezes no momento ali, coitados, né, que eles estavam cansados, eles falam qualquer coisa, né, pra gente e a gente aceita como se fosse uma verdade. Eu tenho uma cliente mesmo que ela ficou quase que uma vida se sabotando e se criticando e se punindo por uma lembrança que ela tinha de fazendo exercício de matemática e o pai ali na hora, nervoso, falou: você é burra, você não consegue aprender nada. E ela aceitou aquilo e ficou se tendo como burra, assim, até nas consequências de fazer, por exemplo, um concurso, passar no concurso e quando ela é chamada, ela nem se deu conta, quando ela vai saber disso, já tinha passado o momento. E por quê? Porque ali no inconsciente dela provavelmente ainda estava aquela crença: eu sou burra, se o meu pai falou que eu sou burra, então eu não posso, né, ter um cargo, eu acho que era de professora, alguma coisa assim. Então é muito importante ter essa clareza de que muita coisa, né, que a gente recebe aí, fica quase como se fosse uma maldição, são falas, né, malditas, palavras que saem. Quem é, gente? Você que é mãe, que é pai, em alguns momentos você não fala, às vezes umas besteiras ali para os filhos, sem querer, sem realmente pensar que isso pode trazer consequências. E é isso, né? Então é muito importante a gente saber que nós somos seres humanos, então nós vamos errar. O mais importante é saber que sempre a gente pode, né, melhorar aquilo que está impregnado no nosso sistema e criar a partir do evento que já aconteceu, que já passou e a gente não pode mudar, mas nós podemos mudar, sim, as nossas sinapses, o nosso sentimento com relação àquilo. Sempre aprender do que já foi, que já passou e criar novas conexões neuronais, novas formas de ver a vida, porque as nossas crenças criam a nossa realidade. Então, a cada momento, escolha o que está acontecendo como uma oportunidade para você se reprogramar, para você se curar e escolher ver a vida de uma outra forma e não reforçando o trauma. É muito importante isso. E o que cria a menos-valia? O que cria a menos-valia, a falta de amor próprio, são vários fatores, né? A gente já falou aqui, eu falei dessa questão da infância, né? A nossa formação até os 7 anos de idade, tudo que acontece ao nosso redor, de alguma forma, entra com uma força muito grande no nosso sistema, no nosso ser. Porque a formação
do nosso ego, a formação da nossa personalidade é de fora para dentro, né? Então nós aprendemos ali um pouco como que imitando aqueles adultos. E a nossa formação geralmente é e foi muito crítica. Então, o que acontece? Nós recebemos muitas críticas, lembra, gente? Não sei se vocês viveram isso, mas às vezes a gente chega da escola e mostrando, né, o boletim, falando: mãe, pai, tirei 8. Por que não tirou 10? Né? Não fez mais que obrigação. Então, isso é algo muito forte, que a nossa criação, ela foi meio que quase que como se fosse um exército, né? É só agora que nós estamos cada vez mais tendo essa clareza de que é através da aceitação, é através do amor que verdadeiramente a gente pode trazer o melhor. E também, gente, lembra das comparações? Né? Pelo menos eu me lembro muito na minha infância, tinha sempre aqueles, né? Às vezes o meu pai chegava, a gente morava no interior, e eu tinha uns parentes na capital, né, em Belo Horizonte. E aí o meu pai viajava, né, às vezes a negócios, e quando chegava, aí ele chegava lá só contando, né, dos primos que moravam na capital e que eram tão educados, enquanto a gente parecia um bando de animais. Então todas essas considerações ficam, né, ficam dentro de nós, porque os pais para a criança são quase realmente assim deuses, né? Todos nós somos deuses. Agora, quando a gente cresce, a gente pode ter compaixão e lembrar, né, que nós somos seres divinos fazendo esse caminho humano, e os nossos pais também. Então, muitas vezes eles falavam aquilo achando que era isso, né? Que comparar a gente com pessoas melhores poderia dar algo para nós, inspirar a gente a querer ser melhores, né? Mas o que acontecia? A gente se sentia lá embaixo, né? A gente lembra essa expressão, o cocô do cavalo do bandido. E aí sempre com essa sensação de que o outro é melhor do que eu. E isso tudo vai realmente impregnando, né, a gente dessa menos-valia, desse lugar de não ser bom o suficiente. E então, o que é a coisa mais importante? Como que nós podemos agora reverter tudo isso? Porque a gente já sabe que se nós estamos vibrando numa frequência baixa, se nós não sentimos amor por nós, nós não temos essa admiração por nós não vamos permitir, né, que as coisas que nós queremos, pessoas que tenham autoestima boa, que sejam as que a gente deseja, se aproximem de nós. Porque semelhante atrai semelhante. Então não dá para pensar ou permitir que boas coisas se acerquem de nós se a gente está numa frequência baixa, né? Então, o que é importante saber? Como que a gente constrói? Porque é importante lembrar, gente, que autoestima, que amor próprio é uma construção. Jesus sempre, quando alguém se acercava e perguntava: "E como eu posso entrar no reino dos céus?", ele dizia: "Você tem que nascer de novo". E o que seria aqui nascer de novo? Transformação. A transformação, se você utiliza essa palavra, eu gosto muito de brincar, né, com os radicais, com as palavras, transferir a sua formação de um lugar para outro. Então, se você vem de uma formação muito crítica, que te depreciou, e não necessariamente foram só os seus pais, você próprio fez isso com você, você precisa agora transferir essa formação para essa autocompaixão. É muito importante que a gente realmente exercite esse olhar amoroso para nós. Porque Deus nos vê sempre com os olhos de amor. E é por isso que Ele nem interfere em nada do que a gente faz, porque Ele confia plenamente que no final a gente vai poder se conceber como a gente é. O que é muito importante saber aqui, em primeiro lugar, com relação a esse amor próprio e a essa autoestima? Que nós somos seres divinos. E é por isso que é muito diferente egoísmo de amor próprio. Porque o egoísmo, a gente está aqui reforçando a máscara. Reforçando esse eu idealizado.
E a gente não acredita que a gente realmente é bom o suficiente. E aqui, esse eu divino é quem é o nosso ser verdadeiro. Porque nós vamos observar o seguinte, eu quero trazer para vocês um conceito que me veio, né, assim como inspiração no momento de muita clareza, que defeito não é característica do ser. Então, portanto, tudo que às vezes a gente fica se julgando e achando que a gente tem aquele defeito, esse defeito ele foi construído como uma defesa em determinado momento. Então, quando você vive alguma situação e que você precisa se defender de uma maneira muito forte, às vezes você trouxe uma agressividade ali naquele momento que era necessária. E aí você aprende, né, que se defender é sempre sair com essa raiva, com esse lugar muito agressivo, e isso acaba virando um defeito. Olha o radical, defesa. Então é muito importante se lembrar que o nosso verdadeiro ser, que a essência do nosso ser, não tem defeito, né? Como que seria o meu eu sem traumas reagiria diante de alguma situação? Então é muito importante que você tenha essa clareza de saber que você é uma centelha divina, caminhando, fazendo esse caminho humano. E que como humano, nós podemos errar. E aí é realmente nos olhar com amor nesses momentos, principalmente nesses momentos que a gente erra, que a gente cai, que a gente não está se sentindo tão boa o suficiente, que a gente está se sentindo feia, que a gente está se sentindo velha, que a gente está se sentindo acabada, impotente. Você já se sentiu assim? É claro, né, gente? E aí, é nesses momentos que a gente realmente precisa começar a construir esse amor incondicional. Esse é o exercício para nós. Esse é o perfume da nossa essência, né? Realmente o amor incondicional. É muito importante que nós saibamos, né, que nós nascemos para viver plenamente e que nós somos Cristos, cada um de nós. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Você se permite pensar tão maravilhosamente assim a seu respeito? Mas essa é a verdade. Foi o próprio Jesus que trouxe isso. Então, desenvolver esse amor incondicional por você é basicamente o propósito da vida de cada um de nós. E é isso. Mais uma vez, gente, é aprender a se amar com tudo. Não sei se vocês já ouviram falar de uma ferramenta que chama EFT, que ela traz uma frase muito linda de transformação. E basicamente a ferramenta é simplesmente você tocar em alguns pontos, né, do seu corpo, alguns pontos de acupuntura e repetir uma frase assim: mesmo eu me sentindo cansada, velha, feia, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo eu me sentindo, você pode pôr pontinho, qualquer coisa, raivosa, preguiçosa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E por quê, gente? Quando você traz o amor, porque a única coisa que é real no final é o amor, só o amor transforma. Cada vez que você se pune, que você se critica, você só traz mais rigidez, você só tensiona o seu corpo e o seu sistema e você não se permite realmente observar as suas capacidades, as suas habilidades, porque autoconhecimento é tudo. É muito importante que você conheça as suas habilidades. Ao invés de você ficar querendo ser alguma coisa que você não é, ou se comparando com alguém, tentando se entortar para entrar dentro daquele modelo, observa quais são as suas habilidades. Outro dia eu estava assistindo um vídeo e uma pessoa estava falando que nós
ficamos tentando o tempo todo modelar as pessoas e a nós mesmos para sermos sempre um padrão do que a gente acha que é certo. E que se a gente tivesse mais inteligência, por exemplo, os pais, quando vem uma criança que tem um dom artístico, que não gosta de matemática, elas tratam logo de colocar aquela criança numa aula de matemática para que essa criança não fique para trás, para que ela seja igual às outras. Quando, na verdade, o que eles colocam lá, e eu achei muito lindo isso, é que o pai deveria contratar um professor de arte, para que essa criança tivesse essa liberdade de expressar o seu dom, de expressar a sua arte, a sua beleza, porque cada um de nós é único, é única. E isso em si já tem muito valor, né? Você é único. Pensa o que é isso? Vai comprar. Por exemplo, eu comprei uma vez, né, quando eu fui nos Estados Unidos, uma boneca de coleção da Barbie, e tinha alguns, nem era única, tá? Tinha alguns poucos exemplares e eu paguei uma nota por uma boneca que eu senti ali que a minha criança estava pedindo. Então, é importante que você realmente vá criando esse amor incondicional por você, que você vá relembrando que você é único, única, e só você pode fazer o que você tem que fazer por você. E isso é o propósito maior. Tomar essa responsabilidade de se amar, de se ver com bons olhos, assim como o nosso Criador nos vê. É muito importante isso. Uma outra coisa também que é importante, gente, tem alguns exercícios que a gente pode fazer diante do espelho, por exemplo, né? É de você, quando você se olhar nos olhos, você dizer para você: eu te amo. A vida te ama, deixa a vida te amar. E começa realmente, se você tem dificuldade de se gostar quando você olha no espelho, começa com pontos que você gosta e também trabalha, se coloca, né, mais disponível para fazer o que você precisa para melhorar aquilo que você quer, né? Então, é muito importante ter essa clareza de que cada mudança que você fizer na sua vida, que cada momento que você possa cancelar esses maus pensamentos que você tem sobre você, é um tijolinho que você coloca nessa construção aí dessa autoestima, dessa autoconfiança, né? E por que a gente deve fazer isso? Qual que é o resultado de se ter uma autoestima boa, um amor próprio? Você vai ter mais liberdade para ser quem você é, né? Você não precisa mais provar nada para ninguém, porque você se aceita. Você vai construindo, né, essa resiliência diante das situações, porque você conta com você, porque você fica do seu lado. Então, todas as vezes que você se perceber se abandonando para agradar alguém, para, gente. Se para aí nesse momento e fala: opa, por que eu estou fazendo isso comigo? E ok, se quando você perceber você já tiver feito, se segura na sua mão e fala: ok, tudo bem, da próxima nós vamos fazer melhor. Lembra que quase sempre quem está caindo na menos-valia e no erro é a nossa criança ferida, é nosso estado psicológico que ainda não reconheceu esse valor próprio, que ainda não sabe de todo o poder que a gente tem. Porque nós somos co-criadores. Nós criamos a nossa própria realidade com nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então seja muito compassivo com você, muito compassiva. E todas as vezes que você se pegar se criticando, né, fala: cancelado, tá cancelado, tá cancelado. E lembrar, gente, que esses traumas que a gente viveu, porque às vezes na infância a gente vivenciou sensações de rejeição. Não necessariamente quer dizer que a gente foi realmente rejeitado ou rejeitada, mas a gente se sentiu. Eu, por exemplo, eu sou a 5ª filha. E eu costumo brincar, né? Imagina se o 5º filho é desejado, gente. Eu ainda brincava em algumas palestras que eu fazia, às vezes a minha mãe ficava encucada, hoje ela já entende o que eu quero dizer com isso, né? Porque as pessoas estão fazendo o que sabem fazer, então provavelmente naquele momento a minha mãe pode ter tido uma reação
E eu fiquei com essa sensação de que eu era um estorvo, de que eu era um peso. Então eu estava sempre assim, sentindo que eu não pertencia, que eu não merecia, né? Eu me lembro da minha mãe contar que eu quase não chorava. Eu ficava ali dentro daquele, né, que era chamado chiqueirinho ali, sem reivindicar nada. Por quê? Eu já nasci com a sensação de que não tinha lugar, que não era para mim, que não podia estar nascendo naquele momento. Então, né, deixa eu ficar quietinha aqui para ver se eu sou aceita. Então, esses traumas, né, eles ficam como marcas no nosso ser. Mas a boa notícia é que a gente pode mudar isso. Que nós evoluímos porque nós somos influenciáveis. Então, essas memórias da infância nos influenciaram e agora a gente pode escolher ao que a gente quer ser influenciados. Então, nós podemos agora, sim, cancelar essas crenças, liberar esses traumas do nosso sistema. Existem várias ferramentas. Eu sou Master Science de Theta Healing e com Theta Healing, gente, é muito simples, é muito fácil, né? Você entra nessa frequência de onda cerebral Theta, que é a frequência que é usada na hipnose, e simplesmente você dá comandos para limpar, para liberar. E aí o que você faz? Você fecha sinapses, né, neurotransmissores que estavam ali sentindo essa frequência da rejeição e abre outros receptores para a sensação de ser bem-vinda, de ser querida, de ser amada. Então hoje a gente tem muitos recursos. O mais importante é que você fale um sim para você. Sim, eu agora tomo a responsabilidade de me cuidar, né, de fazer coisas que realmente sejam boas para mim. Então, quando você tem essa autoestima elevada, quando você tem amor próprio, você tem essa sensação de dignidade, de integridade, de autoconfiança. Você tem essa sensação que você pode tudo. E quando você tem essa sensação, você fica livre para dar os passos para realmente manifestar isso na sua vida. Então, ok, se hoje eu ainda não consegui isso, vamos lá. Isso vai trazer uma resiliência, uma perseverança, que é tudo, né, gente? Porque muitas vezes entre aquilo que a gente deseja e a manifestação tem todo um processo de aprendizado e de desenvolvimento e principalmente de comprometimento e ação com aquilo que você quer construir na sua vida. Então, dê esse primeiro passo. Né? Faça ou cumpra as promessas que você se faz. Se você fala, então eu estou precisando fazer um exercício físico, faça. Faça por você. É importante lembrar que existe, né, dentro da constelação o que a gente chama de ordem de hierarquia, que é o quê? A gente tem, quem vem primeiro tem precedência. Então lembra, gente, para você realmente ser ou se sentir amado, você primeiro precisa se amar. Porque não adianta você ficar buscando amor fora de você, que alguém te ame, aí quando eu tiver aquele relacionamento e aquela pessoa me amar, eu vou me sentir amada. Infelizmente ou felizmente, não é assim que acontece. Porque o outro não tem obrigação com você. O outro não tem obrigação de te amar. Se nem você está se tolerando, como que o outro vai te tolerar? Por que que o outro teria que fazer isso? Ele está lá tentando cumprir o propósito dele de cuidar dele. Então lembra, em primeiro lugar, gente, amor não é uma coisa que a gente dá ou recebe. Porque o amor é sempre de dentro, é sempre próprio, é sempre a essência do ser. O amor é algo que a gente compartilha. Se eu estou aprendendo a me amar, a cada dia mais eu posso compartilhar esse amor comigo mesma, nas minhas relações. E aí, se eu estou vibrando nesse amor, eu vou atrair boas coisas. Porque se eu estou vibrando na frequência positiva, né? É isso, gente. É 100% de responsabilidade. Se eu vibro no positivo, eu atraio positivo. Se eu vibro no negativo, eu atraio mais do negativo. E sou eu que tenho responsabilidade de mudar isso, se eu quiser. Então, é muito importante que você faça essas mudanças que você precisa na sua vida. Lembra que mudança significa minha dança. Isso foi o conceito que eu recebi do Criador, uma época que eu percebi que eu tinha muitas dificuldades para fazer mudanças.
eu pedi, Criador, me ensina a perspectiva sua do que é mudança. E aí ele trouxe mudança, minha dança. Então, cada vez que a gente faz uma mudança, a gente vai encontrar mais facilidade, mais flexibilidade, mais alegria na nossa vida. Seja a sua melhor companhia. Lembra daquele ditado que fala, diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és? Então, é muito importante você perceber o seguinte, quando a gente está na companhia de uma pessoa que é muito rígida, muito crítica, o que acontece, gente? A gente fica travado, não é? A gente fica sem graça, a gente fica se sentindo mal. Ao passo que quando a gente está na presença de uma pessoa amorosa, de uma pessoa mais livre, que aceita a gente do jeito que a gente se permite falar tudo, ser quem a gente tem aquela liberdade e é muito gostoso. Eu me lembro na minha adolescência, eu tinha uma amiga que ela era muito interessante, assim, né? E às vezes eu chegava e falava assim, não vou sair hoje não, tô me sentindo muito feia, não tô me sentindo bem. E aí ela brincava comigo e falava assim, Cristina, você é feia ou bonita, você é bonita. Então imagina, gente, uma pessoa assim. A gente não quer estar sempre perto de uma pessoa dessas? Então esse é o chamado para nós. Que a gente vá se tornando essa pessoa, mas principalmente para nós. Porque muitas vezes a gente é essa pessoa para os outros, né? Aí uma amiga que a gente ama muito chega, que fez lá uma burrada, que fez lá qualquer coisa errada e conta pra gente, a gente fala, não, amada, fica tranquila, é isso mesmo, a gente erra, tá tudo certo, né? E é isso. Mas se é a gente que fez, a gente fica ali pro resto da vida com culpa, se punindo, se diminuindo. Então, é muito importante lembrar isso, que a gente possa ser conosco ou fazer conosco aquilo que a gente faria para a pessoa que a gente mais ama, para a pessoa que a gente realmente admira. Então, cria essa relação. Isso é uma construção, é a cada dia. Então, a cada coisa que você possa fazer por você, liste as suas qualidades. Faz um exercício também, gente, que é bem legal, é de você pegar 10 pedrinhas e colocar do lado da sua cabeceira. E aí, cada vez que você se criticar, que você se diminuir, que você trouxer alguma coisa negativa para você, você vai tirar uma pedrinha daquele monte e só vai voltar com a pedrinha quando você fizer uma ação amorosa, quando você fizer uma ação de aceitação de si. E aí, faça isso para você pelo menos perceber que durante 3 semanas, que seria 21 dias, que é o tempo, né, que a gente trabalha com a mudança de perspectiva, com a mudança de paradigma. Aí, se você conseguiu ficar 21 dias com as pedrinhas ali intactas, pode ter certeza que você mudou a sua frequência, que você alcançou esse estado de se ver com compaixão. E isso vai gerar o resultado de uma autoestima elevada, de um amor próprio fortalecido, e você vai ser a pessoa que se coloca para frente, que realmente se motiva e que te apoia em todos os momentos para prosperar em qualquer área que você queira, que você, né, busque fazer. Então, seja realmente essa melhor companhia para você. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te apoiado. Então, se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal para você saber de mais vídeos e compartilha com seus amigos, porque compartilhar conhecimento, compartilhar coisas boas é uma boa ação que a gente pode fazer de uma maneira muito tranquila. Então, até o próximo vídeo. Namastê!